Quando a gente tá falando de produção de conteúdo, eu costumo dizer, sabe aqueles gráficos que tem de intersecção, assim, que tem um círculozinho, outro círculozinho, uma Sim. intersecção no meio? Então, eu costumo dizer que tem 3 intersecções para um conteúdo perfeito. Então, primeiro, tem que ser um conteúdo que eu gosto de fazer. A gente vê, né, as comunidades estão ganhando bastante peso ultimamente, né, como um produto digital mesmo, porque você tem muita troca, né, e eu acho que essa troca não tem preço, porque você tem um lugar onde você pode colocar suas dúvidas e ali tem um monte de gente que tá no mesmo patamar que você ali, tentando, testando e fazendo. Por onde que tem que começar? Sabe? Por onde que a pessoa que tá entrando no marketing agora tem que começar? E o Kotler falou, começa pelas pessoas. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Remarketing Podcast. Aqui a gente fala sobre marketing digital, sobre empreendedorismo digital e hoje eu tô aqui com um convidado, gente, de honra, o Vinícius Gambetta, da Agência de Bolso. Vinícius, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Gente, que honra mesmo, né? Eu tava comentando. Pelo convite. Eu me sinto lisonjeado e me estranha você estar tão feliz que eu não tô achando nada demais. Eu estar aqui pra você? Caraca. É que hoje a gente vê, fiz essa pergunta até um pouco antes da gente começar aqui, né? A gente vê que muita gente tem a questão do ego muito grande. Quando você faz um convite, eu que não sou ninguém assim no digital, faço um convite. Ah, mas imagina, por que eu vou participar? Se você não tem um grande canal, se você não é uma grande produtora de conteúdo, por que eu vou estar lá, né? E essa é a sensação que eu sinto. Então, quando eu te convidei, né? Falei, não, a gente já tem, né? Mas eu tô aqui frente a frente, vamos aproveitar a oportunidade. Tem negócio, já vamos entrar num negócio mega filosófico, mas que meu pai sempre me falava, um negócio que a gente sempre faz e que provavelmente a gente vai fazer nesse podcast aqui, que você deve ter feito com outros convidados, é contar histórias. Então a gente passa a vida inteira contando histórias. E é um negócio que meu pai sempre falava, sempre que você tiver que tomar uma decisão, escolhe aquilo que vai te render uma boa história, porque a vida é feita de história. Então assim, quando você me convidou, o que vai me render uma boa história? Pô, ir pra Campinas, gravar um podcast, conhecer pessoas diferentes, conhecer um estúdio, etc. Ou ficar em casa mandando e-mail pra contabilidade. Gostei. Então a resposta era óbvia, sabe? Tô aqui pra fazer histórias, pra conhecer gente nova, etc. Isso é legal. Que Gosto legal, disso. Nossa, uma honra imensa te receber aqui. Eu queria que você começasse você se apresentando, né? Quem é o Vinícius na fila do pão? Eu sei que você tem uma jornada muito grande aí, né? Com muitas experiências e muitas histórias pra contar, né, Vinícius? Cara, eu já fiz algumas coisas, assim. A gente tava até falando aqui nos bastidores antes. Eu fundei 4 empresas, só fali uma delas. Então tá no lucro. Tô muito no positivo aí, faz sentido pra caramba. Eu me considero hoje um produtor de conteúdo, quando param pra me perguntar o que você faz. Que é o que eu gosto de fazer, e aí nos mais diferentes formatos possíveis. Eu produzo conteúdo hoje pro Instagram, que é o meu maior canal, mas eu gosto muito de estar em cima do palco, palestrando. Talvez seja a coisa que eu mais gosto de fazer hoje. Mas eu gosto de estar dando aula, gosto de estar de fazer workshop, gosto de fazer curso, gosto de tudo isso. Então eu tive agência de publicidade durante 7 anos, vendi a minha parte na agência ali em 2019, mais ou menos, para começar a me dedicar à produção de conteúdo. Antes disso eu já fui mágico, eu já fui garçom. Enfim, tem algumas coisinhas assim na minha vida. Já fui programador. Enfim, eu tenho essa cara de bebê, mas já passei por muita coisa já. Nossa, sei que você morou fora do Brasil, né? Morei fora, morei 3 anos no Canadá, estudei no Canadá durante esse período, fiz gestão de negócios digitais. Sou formado como técnico de informática aqui no Brasil, então eu sei lá, crimpar um cabo de rede ou formatar um computador. Não sei se hoje em dia eu usei formatar um computador. Quando eu aprendi era o Windows XP ainda, sabe? Mas, inclusive isso, né? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, eu sempre gostei de aprender a fazer qualquer coisa, sabe? E sempre que... Inclusive, as pessoas me perguntam assim, Vini, como que você arranja conteúdo? Porque, sei lá, você produz conteúdo todo dia, como que você arranja tanta coisa pra falar? Eu falo, cara, toda vez que eu aprendo a fazer alguma coisa, eu arranjo alguma coisa nova pra ensinar.
Então eu sou muito desses, assim. Eu fico procurando coisas. Isso me deu várias habilidades legais. O que é uma bênção, por um lado. Então, na agência, eu fiz todos os papéis na agência. Eu já fui vendas, eu já fui atendimento, eu já fui programador de site, eu já fui designer, eu já fui redator, fui tudo. Pegou todas as cadeiras. Exatamente. Só que, ao mesmo tempo, isso me dá uma dificuldade maior de delegar também. Porque se eu sei fazer tudo, pra que delegar? Né? Então, eu acabo ficando sobrecarregado às vezes. Então, entender essas limitações, assim, tem sido um desafio pra mim ultimamente. Não é fácil mesmo as partes de delegar, mas é método também, né? Dá pra aprender. Total. Dá pra aprender. É que acaba que, como eu gosto de aprender coisas novas, eu gosto de fazer, eu gosto de pôr na prática. E nunca alguém vai fazer como tá na sua cabeça. Né? E aí você conseguir aceitar isso, que você tem o teu jeito de fazer, eu tenho o meu jeito de fazer e tá tudo certo. Essa é a parte mais difícil pra mim, assim, é uma das fraquezas que eu percebo como empreendedor. Entendi. Vamos falar então sobre produção de conteúdo, Vamos né? lá. Que é um tema muito importante hoje, né? Mas me fala você, é realmente importante? A gente vê muita gente hoje falando sobre isso, né? Antigamente você jogava tráfego, vendia, e hoje fala-se muito que se você não construir uma audiência através da produção de conteúdo, você tem muita dificuldade em vender. É real? Total. Tem, assim, a produção de conteúdo, ela sempre foi importante. Então, um exemplo que eu dou para as pessoas às vezes, né? Qual que é um dos médicos do Brasil que deve ter a hora de consulta mais cara? Drauzio Varello. Eu não sei quanto que ele cobra, não sei como que funciona, não sei nem se ele ainda pratica medicina. Mas sim, deve ser caríssimo uma hora de consulta dele. Porque ele é o melhor médico do Brasil? Provavelmente não. Mas porque ele é um dos mais conhecidos. E por que ele é um dos mais conhecidos? Porque ele produziu conteúdo durante muitos anos. Não era nas redes sociais, era na TV, era no Fantástico, era etc. Mas o fato dele ter construído a autoridade dele, o fato dele ter se mostrado muito para a audiência, faz com que ele consiga cobrar muito mais. Então, assim, você pode não ser o melhor profissional da sua área, mas se você for o profissional mais conhecido da sua área, isso vai fazer com que você ganhe dinheiro. E é meio triste às vezes isso, porque a gente pensa, nossa, não basta eu ser um mega dentista, eu tenho que ser um dentista que sabe se vender. Mas é assim que se joga o jogo, sabe? Então, se você aprender a jogar o jogo, você vai ter um retorno maior em cima disso. Então, o melhor profissional é aquele que sabe se vender, é aquele que sabe produzir conteúdo, é aquele que sabe se posicionar online. E se antes isso era um motivo de destaque, hoje em dia que tá todo mundo com o celular na palma da mão produzindo conteúdo, isso é meio que obrigatório. Essencial. Se você não tá na internet, você não existe mais, né? Exato. E aí acaba que, assim, antes a gente tinha ninguém produz conteúdo, quem produz conteúdo se destaca. Agora a gente tem todo mundo produz conteúdo, porque o novo padrão é todo mundo produzir conteúdo, quem não produz, desaparece. E o que é uma boa produção de conteúdo? Ai, Porque aí tem o seguinte, né? A gente vê ainda, e eu tô agora falando da parte empresarial, eu tenho uma empresa física aqui, eu participo de grupo de negócios, e eu vejo assim, muitas empresas, muitos empresários que tratam a produção de conteúdo como aquele conteúdo Ctrl+C, Ctrl+V, aquele postzinho só de Feliz Dia das Mães, Feliz Dia dos Pais. E acho que essa é uma produção de conteúdo, né? Fala um pouco sobre isso, o que é uma produção de conteúdo adequada, falando assim, de empresas principalmente, né? Daria pra gente ficar 4 horas aqui conversando sobre isso e para todas as linhas possíveis de ramificações, sabe? Porque tem muita coisa que envolve a produção do conteúdo. Porque quando a gente fala de produção de conteúdo, a gente tá falando de atenção. Quando a gente fala de atenção, a gente tá falando de pessoas. E pessoas são extremamente complexas. Então, o que chama atenção para uma pessoa não vai chamar atenção para outra pessoa. O que faz uma pessoa se conectar com você não vai fazer essa pessoa se conectar com uma outra pessoa. Nossa, eu tô falando muitas vezes a palavra pessoa. É porque a pessoa é importante. Exato. Importante. Inclusive, nossa, vamos abrindo parênteses. Mas eu fui fazer uma masterclass dessas uma vez e aí era uma aula com o Philip Kotler. Philip Kotler, pai do marketing, assim, né? E no final eu tive uma oportunidade de fazer uma pergunta pra ele. Uau! E aí meu Deus, eu vou fazer uma pergunta pro Kotler. E nem tá gravado isso, foi uma aula no Zoom, assim, sabe? Mas tinha, sei lá, 300 e poucas pessoas, eu mandei a perguntinha lá, eu fiz a pergunta por texto, né? E aí ele respondeu horrível. E daí o que eu perguntei, eu falei, cara, você tem
400 livros diferentes, 1 milhão de técnicas, muita coisa assim. Por onde que tem que começar, sabe? Por onde que a pessoa que tá entrando no marketing agora tem que começar? E o Kotler falou, começa pelas pessoas, sabe? Então tudo essencialmente é sobre pessoas. Então se você entende a cabeça das pessoas, e aí você não precisa entender a cabeça de todo mundo, você precisa entender a cabeça das pessoas para quem você quer vender, sabe? E também não vai ser todo mundo igual, mas você tem que tirar ali uma amostragem, entender o que a maioria vai gostar, ou não necessariamente a maioria, mas as pessoas que você se importa que se interessem pelo teu conteúdo. Quando a gente tá falando de produção de conteúdo, eu costumo dizer, sabe aqueles gráficos que tem de intersecção, assim, que tem um círculozinho, outro círculozinho, uma intersecção no meio? Então, eu costumo dizer que tem 3 intersecções para um conteúdo perfeito. Então, primeiro, tem que ser um conteúdo que eu gosto de fazer. Um conteúdo que me dá vontade, um conteúdo que me dá tesão. Porque não adianta eu falar, nossa, eu vou fazer dancinhas aqui, eu odeio fazer dancinha. Eu não vou dar conta de fazer aquilo, eu não vou conseguir manter uma frequência legal, aquilo dali não vai me dar prazer, eu vou fazer 3 semanas e acabou. E também vai contra a sua identidade, né? Que isso não é legal, né? Exato. Então, às vezes as pessoas tentam artificialmente criar alguma coisa só porque tá no hype, etc. Cara, se eu não gosto de fazer aquilo dali, não vai rolar. O segundo círculo seria do que as pessoas querem ver. Então, assim, não adianta eu fazer alguma coisa que só eu gosto de fazer, mas que as pessoas não se interessam em ver. Então, caraca, eu gosto muito de tênis de mesa. 0,2% do meu público gosta de tênis de mesa. Então não adianta eu ficar publicando e falando sobre tênis de mesa no meu conteúdo, porque as pessoas não querem ver isso, em geral, né? Pelo menos o meu público. Então eu tenho que achar a intersecção do que eu gosto e do que as pessoas gostam. E por último, tem que ser aquilo que eu dou conta de fazer, com uma frequência alta. Porque a gente joga o jogo dos algoritmos, então não adianta assim, nossa, eu adoro fazer documentários e a cada 3 meses eu vou lançar um documentário diferente. Em 3 meses as pessoas já esqueceu de você, sabe? Inviável, né? Então o que você dá conta de fazer uma frequência alta nas redes sociais? Nossa, eu adoro fazer vídeos mega produzidos, mas eu não dou conta de fazer um por dia. Pô, então eu vou fazer vídeos menos produzidos, que daí eu consigo fazer um por dia, mas eu também gosto de fazer. Então, tentar achar o equilíbrio entre essas 3 coisas, eu acho que aí você vai ter um conteúdo bacana. Legal. E eu vi que você produzia bastante conteúdo no antigamente. Já produzi muito conteúdo pro YouTube. Hoje eu vejo que você foi mais para Instagram. Eu tenho a síndrome da câmera na horizontal. Não sei se você já ouviu falar. Não, nunca ouvi. É assim, você coloca o celular na minha frente, tá na vertical. Eu gravo, tranquilo, você virou, eu começo a travar, eu começo a gaguejar, entendeu? Eu nem tô olhando muito pra câmera ali, porque se eu parar pra olhar na câmera, eu vou começar a me perder, sabe? Mas não tem problema, porque depois você corta e põe na vertical lá. Seu jeito. Mas acho que tem um pouco disso, assim, parece que pro YouTube é sempre um negócio mais sério, do ponto de vista de tem que ter uma produção maior. Eu preciso, enquanto, sei lá, pra gravar um Reels, pronto, soltei, sabe? Então, eu acabo tendo mais dificuldade de produzir pro YouTube. Todas as vezes que eu produzi pro YouTube, foi muito nesse lance de, caraca, eu consigo produzir pra caramba 3 semanas, porra. Desanima. Enche o saco, sabe? Porque eu ainda não consegui encontrar um formato ideal no YouTube que eu gosto muito de fazer, que as pessoas se interessam e que eu dou conta. Então, eu acho que ainda preciso encontrar esse formato. Deixa eu abrir um parênteses, porque a gente vê muita gente assim, produz conteúdo no Instagram, mas vai fazer a live de lançamento, no seu caso você fez no YouTube. Você acha que atrapalha? Porque tem muita gente que fala, não, vamos fazer no Instagram, e a live de lançamento tem que ser no Instagram porque o meu público tá todo lá. Você acha que o fato do seu público estar sendo construído no Instagram, a hora que você vai fazer a live de lançamento no YouTube, isso impacta ou não? Você não sente isso? Eu acho que não chega a ser um problema, e eu particularmente acabo evitando o Instagram porque o ruído é muito maior. Então se a pessoa tá numa live do Instagram e ela recebe uma notificação, ela pode sair muito fácil daquilo dali. Se ela tá no YouTube, vai ficar minimizado e ela vai continuar escutando o áudio daquela live no YouTube, ou a pessoa já joga pra televisão e ela tá assistindo a live na televisão, ou ela tá assistindo a live no notebook, tá com o celular do lado. Então, como uma live no Instagram acaba meio que inutilizando o teu celular, eu acho que é muito mais fácil da pessoa sair, eu não consigo ter uma retenção tão alta. Então, eu acabo levando o pessoal pro YouTube. Seria muito mais fácil se eu tivesse uma audiência construída no YouTube também. Aí eu conseguiria facilitar as coisas. Como não tenho,
eu acabo jogando pro YouTube só pra não ter esse ruído mesmo e as pessoas ficarem até o final. Entendi. Como são lives maiores, né, de lançamento, Sim, 1 hora e meia e tal. Numa coisa não impede a outra, né? É só mais essa questão de saber se o pessoal realmente vai. E vai, né? Comparece. Uma parte do público vai, assim, não é todo mundo que vai. Quando a gente tá falando de lançamento, a gente tá falando aí de 15%, 20% de comparecimento, baseado nas pessoas que se inscreveram pra assistir a live, né? Então, se você tiver nessa média aí, beleza, você tá dentro da métrica de mercado, tá fazendo sentido. Não, legal. E fala um pouco pra gente sobre o processo de criação de conteúdo, né? Porque eu acho que esse é um problema universal. Muita gente acaba não produzindo porque não tem nenhum método, não sabe nem por onde começar, né? Fala um pouco pra gente, Vini, como que você faz pra produzir conteúdo, o seu método de produção? Eu nunca fui uma pessoa que tinha, caraca, um baita método, seguir uma metodologia de produção de conteúdo mega complexa, alguma coisa assim. Até, sei lá, 1 ano e meio atrás, eu fazia tudo na loucura, assim, de, hoje... Preciso postar agora. Caraca, eu não publiquei nada hoje, deixa eu pensar em alguma coisa pra publicar, vou lá, faço roteiro, gravo, edito, publico. E aí eu ia fazendo muito disso. E aí eu percebi, na verdade foi justamente fazendo um conteúdo que eu vi que uma vez a NASA... Quanto que um engenheiro, um astronauta custa pra NASA no espaço, assim? E eu vi que os caras, sei lá, $110 mil por minuto, tá ligado? Pra manter um astronauta no espaço. É muito caro. E aí eles precisam ser extremamente produtivos. Então todo experimento, tudo que eles fazem lá tem que ser muito produtivo, porque a hora desse pessoal talvez seja uma das horas mais caras que existe no mundo. Ou fora do mundo, no caso. Mas é uma hora muito cara. E aí eles fizeram um levantamento e eles perceberam que o maior tempo gasto, o maior custo ali ficava entre a troca de uma tarefa e outra. Então o astronauta estava fazendo alguma coisa. Quando ele ia trocar para outra tarefa, até ele embalar e começar a trabalhar na outra tarefa, demorava muito. Então os piores índices de produtividade estavam nessa troca de uma tarefa para outra. E eu fui fazer um post sobre isso e tal, e eu falei, caraca, isso faz todo sentido. E aí eu comecei a blocar a minha produção de conteúdo. Então eu pego um dia onde eu só vou fazer pesquisa de referência. Eu não vou fazer mais nada, eu não vou escrever roteiro, eu não vou editar nada, eu vou fazer só pesquisa de referência. Pô, legal, fiz um monte de pesquisa, salvei um monte de coisa no Pinterest, salvei um monte de coisa no TikTok, show de bola. No dia seguinte, agora eu vou só escrever roteiro. Daí eu pego o dia inteiro pra escrever roteiro e eu só escrevo os roteiros. Aí no outro dia, só gravação. E aí eu passo o dia inteiro gravando. E aí eu senti que eu comecei a produzir com uma inteligência muito maior. Ficou muito mais fácil a produção, eu consegui criar gaveta de conteúdo e eu acho que o conteúdo em si ganhou em qualidade também. Porque se eu tô o dia inteiro escrevendo roteiro, eu vou aprimorando os roteiros. Sim. Então eu consigo melhorar os roteiros. Eu falo, tem esse negocinho aqui, muda, e daí eu volto num roteiro anterior e adapto ele também, adiciono uma outra informação, porque eu só vou gravar no outro dia, então eu posso mexer em todos os roteiros ainda. Então... Ler e reler, né, pra ver se precisa alterar. Exato. Focar mesmo. Legal, bacana. Isso é muito... E não tem uma pressão também em cima de você, de tipo, caraca, esse conteúdo precisa estar pronto hoje. Não, hoje eu só vou escrever roteiro. Então o fato de... E a gente tava falando sobre ansiedade e tal, antes de começar a gravar. O fato de eu não ter que lidar com a ansiedade de esses conteúdos precisam estar prontos hoje, e eu saber que eu só preciso fazer o roteiro, é muito mais tranquilo pra mim. Então, não é uma mega metodologia de produção de conteúdo, mas eu acho que pra parte de produção propriamente dita, me ajudou bastante essa... Por blocos. Isso, blocar as atividades, assim. E é legal você tentar fazer isso com tudo, tá? Hoje é a forma como eu trabalho. Eu tento blocar mesmo, absolutamente tudo que parece. Então, por exemplo, hoje eu vim aqui para Campinas para gravar o podcast com você. Eu já aproveitei e eu bloqueei várias coisas que eu preciso fazer na rua. Porque é o único dia da minha semana que eu vou precisar sair pra rua, sabe? Então eu já aproveitei pra ir no mercado hoje, eu já aproveitei, tem um jantar que eu tava pra marcar com o pessoal, eu já marquei pra hoje à noite também, porque daí eu uso tudo que eu preciso usar de carro nesse dia em específico. E aí o restante da semana, eu já sei que eu não vou sair de casa, fica muito mais tranquilo. Se eu tivesse que ir no mercado, sei lá,
ontem eu já ia gastar todo um tempo onde eu ia ter que tirar o carro da garagem, pegar trânsito, não sei o que, abastecer, daí vai no mercado. E aí já acabou com a minha produtividade da tarde. Então parece um negócio bobo, mas quando você vai fazendo assim... Faz diferença. Eu vou tentar jogar todas as minhas reuniões pra quinta-feira. E aí, na quinta-feira, você passa só fazendo reunião, mas nos outros dias você não vai ter a tua produtividade cortada no meio, sabe? Então, tudo que você puder ir juntando, assim, tudo que é parecido em um lugarzinho só, e eu costumo fazer isso no domingo. Então, no domingo eu olho pra minha semana, eu falo, ok, deixa eu ver aqui, vou mandar mensagem pra fulano pra ver se a gente pode reagendar tal coisa, pra organizar a minha semana da forma mais inteligente possível. Produtiva, né? A gente tem que pensar muito, né? Porque o tempo, se a gente pisca, já foi. Se a gente. Um minuto de atenção que a gente desfoca ali, que a gente tá focado numa coisa, a gente desfoca, nossa, às vezes perde até o raciocínio para voltar e refazer muito mais tempo, né? Legal essa questão do estudo aí, não conhecia, não. Muito interessante, né? Faz total sentido. E geralmente você faz a sua produção de conteúdo pra semana ou pra 15 dias, um mês? Depende muito, assim, eu vou olhar, eu costumo ter um momento no meu mês que eu pego ali na primeira semana do dia 1 ao dia 3, até o dia 5 no máximo, para eu entender o que eu quero com aquele mês, qual que é o meu objetivo naquele mês ali. Às vezes o meu objetivo é, cara, eu vou viajar e eu quero aproveitar, eu quero tirar férias mesmo. E daí eu falo, pô, vou produzir aqui 2 conteúdinhos por semana, tal, alguma coisa assim, show de bola, vou deixar esse daqui agendado. Às vezes eu vou ter um lançamento, então eu falo, pô, agora a produção de conteúdo tem que ser mais alta, então eu vou pegar toda essa primeira semana para produzir muito conteúdo. Então acaba variando muito de mês a mês. Vai depender qual que é o meu objetivo do mês, para que ele corrobore com o objetivo do trimestre e para que corrobore com o objetivo do ano. Então eu sei onde eu quero chegar no final do ano. Para isso, eu sei o que eu tenho que fazer no primeiro trimestre. Para isso, eu sei o que eu tenho que fazer no mês. Para isso, eu sei o que eu tenho que fazer na semana. E aí, eu sei o que eu tenho que fazer hoje. Então, é meio que vai escalando aos pouquinhos, assim. Então, varia muito. Varia muito. Agora, eu estava em lançamento até semana passada. Então, assim, eu estava publicando de 2 a 3 conteúdos por dia, todo dia. E aí, pô, fiz um intensivão de produção de conteúdo. Agora... eu tô um pouco mais relaxado. Vou passar aí 1 semana, 2 semanas mais tranquilo, e aí depois eu volto a publicar 1 post por dia, 2 de vez em quando. Não, legal, a gente tá falando sobre planejamento, né? E eu sei que você é o rei do planejamento. Uhum. Você tem um curso, né, de planejamento estratégico, do qual eu participei, e ganhei 3º lugar com muito orgulho. Olha só. Eu fiquei chocada, né? Eu tava lá, né, fazendo. Eu já tinha feito o planejamento aqui nosso, que eu submeti, né, pro curso. E em outubro, eu comecei a fazer uma pesquisa com os empresários. E em dezembro eu finalizei. Gente, é impressionante como ninguém se planeja. Eu perguntei pra muita gente: você já fez o planejamento de 2025? Não. Aí eu ouvi várias coisas, tipo... não, tá na minha cabeça. Nossa, não vi. Vou só conseguir fazer isso em janeiro. E aí eu perguntei, e aí, conseguiu? Não. Gente, é impressionante como as pessoas não se planejam, né? E como você vê isso? Como que uma empresa pode não ter um planejamento? Você que defende muito, você tem um curso sobre isso, né? Total. Qual é a sua visão sobre isso? É aquele negócio do gato da Alice no País das Maravilhas, que ele pergunta pra ela onde que ela quer ir, e ela fala que não sabe. Então ele fala, então qualquer lugar serve. É meio que esse rolê. Cara, se você não sabe onde você quer chegar, como que você vai saber que deu certo? Sabe, você pega aqui a tua empresa, e aí eu te pergunto, pô, e os negócios lá tão bons? Se você não souber onde você quer chegar, como que você vai saber me dizer se tão bons ou não, sabe? Não importa se você tá faturando 5 milhões. Se o seu objetivo era 45, não tá bom, pô. Entendeu? Então você precisa ter um objetivo, onde que você quer chegar, para você saber como que você vai chegar lá. E aí é muito parecido, e eu sempre faço a analogia da viagem. Cara, você vai para uma viagem, você decide qual que é o destino. Legal? Só de você decidir qual que é o destino, você já sai na frente de 90% dos negócios. A maioria das empresas é como se você entrasse no carro e começasse a dirigir. Tem rumo, né? Aí teu filho do lado pergunta, mãe, pra onde que a gente tá indo? Não sei, tô dirigindo. Faz sentido? Não faz sentido. Você não sabe quanto que você vai gastar de gasolina, não sabe que roupa você precisa levar, você só vai dirigir?
E como que as pessoas dirigem um negócio dessa maneira, sabe? Não, só tô tocando aqui, só tô fazendo acontecer. Não, você tem que saber onde que você quer chegar. Então, você define onde você quer chegar. Só isso já é planejar. Você define onde você quer chegar. Numa viagem, todo pedacinho de informação que eu vou adicionando nessa viagem facilita a minha chegada lá. Então, se eu pesquisar antes quais são as melhores rotas para chegar lá, eu posso querer ir pela rota mais bonita, pela rota mais segura, pela rota mais rápida, pô, já vai otimizar a minha viagem. Se eu souber qual que é a temperatura do local que eu vou estar chegando, eu já vou saber preparar minha mala, já vou saber arrumar as roupas. Se eu souber quantos pedágios tem no caminho, eu já vou provisionar o dinheiro, já vou entender onde que eu vou parar para comer, para poder economizar, ou onde que tem um restaurante legal. Então eu vou otimizando a minha viagem para garantir que eu chegue no local onde eu queria chegar e para garantir que todo esse percurso seja mais tranquilo também, que eu erre menos. Porque você pode sair dirigindo e eventualmente você vai chegar naquele lugar lá. Mas a que custo? Você vai pegar muito mais rua errada, você vai gastar muito mais do que precisava. Então, às vezes, as pessoas me perguntam assim, mas Vinícius, uma empresa pequena tem que se planejar? Tem que se planejar mais ainda. Porque uma Coca-Cola da vida pode se dar o luxo de errar, né? É verdade. Você que tem o dinheiro contadinho, você tem que planejar cada centavo que você vai gastar, verdade. Sabe? Então é muito mais importante o planejamento para uma empresa pequena. A gente tá falando, né, sobre a questão do planejamento de conteúdo, que é apenas um negocinho, né? Você usa você explicou como você faz o seu processo ali de planejamento. Imagina, a gente tá falando de produção de conteúdo, que teoricamente é uma coisinha dentro de uma empresa. Agora imagine você não planejar. Exatamente. A direção da sua empresa, né? O que você vai fazer ali, é fatiar em etapas. Você não tem nem como ver o que você vai fazer, muito menos depois me dizer se deu certo ou não, né? É uma vela ao vento mesmo. E assim, eu sempre fui uma pessoa que gostava de planejar, porque planejar diminuía a minha ansiedade. Eu te falei que eu tenho muita ansiedade. Sim. E planejar, e aí conversando com a minha psiquiatra mesmo, ela falou isso, a ansiedade, ela vem de um desconhecimento do futuro. Então você não sabe o que vai acontecer, e aí o teu cérebro começa a super pensar naquilo dali, bolar 1001 teorias e tal, e você fica ansioso por conta disso, meio que sofrendo por antecedência. A partir do momento que você planeja algo, você tem uma mínima visão do futuro. Então aquilo dali te tranquiliza. Então, toda vez que eu tenho, caraca, eu tô muito ansioso porque na próxima semana eu vou ter muita coisa pra fazer, tal, eu fico, caraca, eu sento pra planejar a semana. E aí eu planejo. Dá um alívio, né? Exato. Porque ainda que eu não vá dar conta de tudo, agora eu sei exatamente o que eu não vou dar conta. Então, se eu não vou dar conta dessas coisas aqui, eu já posso avisar um cliente, eu já posso falar com o fornecedor e tal. E aí tranquiliza. E eu parei pra pensar assim que eu sempre meio que fiz isso. Eu ia pra um encontro, sei lá, um date do Tinder, sabe? E aí eu fazia isso, assim, eu parava pra planejar, tá, onde que a gente vai, o que a gente vai fazer, como que eu vou eventualmente pedir, daí eu olhava o cardápio do restaurante já e tal, opa, não, pera, tô mais tranquilo agora, sabe? Então eu acho que o planejamento, eu não consigo ver um argumento a favor, contra o planejamento, sabe? A gente só não planeja por preguiça, talvez, ou conhecimento? Ou talvez por um medo de encarar o futuro, assim, sabe? Às vezes eu vejo que tem algumas pessoas que falam assim, não, mas daí eu vou ver coisa que não deveria, sabe? Ou, mas nem que você tem que ver, né? Tipo, sei lá, você não vai fazer um exame porque vai que ele mostra que você tem uma doença. A doença tá lá, né? Deixa matar primeiro, depois eu vejo. Não é o exame que vai te mostrar isso. Então, eu me sinto muito mais confortável hoje planejando e eu acho que as pessoas deveriam planejar mais. Tudo nas suas vidas. Eu sou uma pessoa extremamente planejadora, não consigo pensar em fazer nada sem planejar, tenho pavor. Acho que por isso que eu não tenho ansiedade, assim, porque... E o próprio planejamento, ele te ajuda a fugir do planejamento quando você quiser. Sim. Então as pessoas falam assim, nossa, Vini, você planeja tudo, que chato deve ser fazer uma viagem com você. A minha viagem, eu adoro as minhas viagens. É sempre tranquilo, dá tudo certo. Exato, porque eu planejo elas.
Mas o fato de eu planejar elas permite que eu faça tudo diferente do planejamento, sabe? Mas eu sei exatamente o que vai ser afetado. Então, assim, eu tenho um planejamento na minha viagem, eu não gosto de viagem planilhada, assim, sabe? Nossa, hoje a gente tem que conhecer 18 pontos turísticos, não sei o que, a gente vai pegar o metrô e... Mas eu sei quanto que eu posso gastar por dia, por exemplo. Então eu posso me dar o luxo de, se na terça-feira eu gastei tanto, na quarta-feira eu sei que eu vou ter que gastar um pouquinho menos, porque senão eu vou entrar no cheque especial depois. Então o fato de você adicionar planejamento permite que você possa ser flexível também, mas com responsabilidade. Você não vai simplesmente chutar o balde e aí depois o seu eu do futuro acaba sofrendo pelas consequências do seu eu de agora, né? Sim, sim. Voltando ali na questão da produção de conteúdo, você tocou num tema, é que aí eu vou defender meu peixe também. Diga lá. Eu quero que você fale sobre o posicionamento, porque hoje eu dou consultoria de posicionamento para empresários, né? E eu sempre falo da importância, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Você tocou nesse assunto quando a gente estava falando de produção de conteúdo, sobre a questão de se posicionar na internet, né? O que você pode falar a respeito aí para defender essa minha tese? O posicionamento, eu acho que ele é a sua essência, assim, é a sua... é a porta de entrada. E você tem... E eu acho que é muito difícil, e aí faz total sentido uma consultoria para isso. Para você entender quem você realmente é e quem você quer que as pessoas vejam que você é. E normalmente a gente tenta emular uma pessoa que a gente gosta. E eu acho que essa é a parte mais difícil, assim, de você definir qual que vai ser o teu posicionamento. Não, eu vou ser uma pessoa de high ticket, ou vou ser uma pessoa que vai falar disso, ou vou ser uma pessoa que vai falar nesse tom. Normalmente a gente acaba pegando alguém que a gente gosta e não necessariamente alguém que a gente é. E aí eu dou 2 exemplos muito clássicos. Você pega... Hoje, os 2 maiores nomes da Hotmart, os players que mais vendem na Hotmart. O primeiro é o Wendel, e o segundo é o Ladeira. E eles são completamente diferentes. Eles não têm nada a ver um com o outro. O posicionamento deles é completamente diferente um do outro. E os 2 estão milionários. E os 2 vendem pra caramba. E os 2 são os que mais vendem. Então, assim, não é porque, caraca, o meu posicionamento tem que ser um posicionamento de luxo e não sei o que, biriri, bororó, porque senão eu não vou vender. Não, cara, se esse não for você, não tem por que você fazer isso. E aí é um negócio meio Big Brother, assim, sabe? As pessoas falam, nossa, não tem como você manter um personagem por tanto tempo. E de fato, não tem como, sabe? Se eu aparento ser uma pessoa que eu não sou, em uma conversa um pouquinho maior comigo, você descobre que eu não sou aquilo dali. É verdade. E quando você se dá conta disso, você perde a conexão comigo. Então, é muito mais fácil você escolher quais são os teus pontos positivos, o que é legal da tua personalidade, e exaltar eles, e mostrar isso pro público, e trabalhar nos seus pontos negativos, ou mostrar esses pontos negativos também, mostrar fragilidade pro público, eventualmente. Eu acho que é interessante. Então, isso tem a ver um pouco com o tom de voz, que é uma parte importante do posicionamento. E aí tem a questão de posicionamento de mercado também. Baseado em tudo isso, quem que é a pessoa que vai comprar de você? Quem que é a pessoa que vai se conectar mais com você? Em quais círculos você vai estar? Com quem que você vai falar? Com quem que vai ser teu networking? Eu acho que tudo isso faz parte do posicionamento de alguma maneira, para você poder definir qual que vai ser teu preço, para você definir qual que vai ser teu público, qual que vai ser o teu produto e por aí vai. Não, fantástico, tá vendo? Vem, viu, gente? Quando eu falo que é importante, ó, uma pessoa que defende o que eu falo. Demais, demais. Vini, e vamos falar sobre vendas, né? Vendas na internet. Tem muita gente que acha... Eu fico aqui muito dividida, né? Porque eu trabalho, assim, em parte com o mercado digital, mas eu também trabalho aqui com empresas físicas, né? Empresários que às vezes não tem nem noção do que tá acontecendo na internet. E eu ouço muito desse lado de cá o pessoal falando que, vender na internet não funciona. Não é pra mim, não preciso fazer nada porque não dá certo, né? Uhum. O que você atribui essa fala? Como que é vender na internet, né?
Cara, vender na internet não é muito diferente de você vender em qualquer outro lugar, tá? Quando eu falei que durante 7 anos eu trabalhei em todas as áreas da agência, durante muito tempo eu trabalhei no comercial da agência. E sempre foi uma área que eu gostei muito. Eu gostava muito de chegar numa mesa aqui com o cliente, trocar ideia com o cliente, e era meio que um jogo pra mim ter que convencer ele a comprar o meu produto, né? E meio que na internet você acaba fazendo isso também em um outro nível de escala. Mas em geral, uma venda, ela só acontece se você tiver duas coisas. Você tem que ter a solução e você tem que ter confiança. Então, assim, você só vai comprar essa caneta de mim se ela for uma solução para você. Se você precisar de uma caneta, né? Lobo de Wall Street, me dê uma caneta, me venda essa caneta. Você só vai comprar se você precisar de uma caneta. Se você não precisa de uma caneta, você não tem por que comprar. Então eu tenho a solução para você. Mas ao mesmo tempo você tem que ter confiança em mim. Será que essa caneta que o Vinícius vai me vender realmente funciona? Será que se eu pagar por essa caneta ele vai me entregar essa caneta? Será que quando eu for pegar a caneta ele não vai me assaltar? Enfim, então só acontece se tiver confiança e solução. E aí tudo que você faz, seja uma live de lançamento, seja a tua landing page, seja, sei lá, a página do produto, o próprio produto, o teu time comercial, o teu bot de WhatsApp, tudo tem que ser para aumentar o teu nível de confiança e para mostrar que você tem a solução para aquilo que a pessoa está vendendo. Se você vai com essa mentalidade, eu acho que é muito mais fácil de vender. E uma outra coisa que eu aprendi também que me tirava a ansiedade mais uma vez quando eu ia vender para alguém, é que o meu objetivo nunca é que a pessoa compre. Porque tem 1000 fatores diferentes que pode fazer você não comprar o meu produto. Eu adorei. Você falou isso na sua live de lançamento semana passada. Eu adorei. Exatamente. Foi muito legal. Porque, cara, pode ser que você não tenha limite no cartão, pode ser que você não esteja no momento de compra agora, pode ser que, caraca, não vai dar porque acabei de comprar um outro curso, etc. Relaxa, eu não preciso vender. Eu preciso fazer com que você tenha ficado com vontade de comprar. Porque se você ficou com vontade de comprar, pode ser que você não compre, mas você vai indicar para algum outro amigo seu que compre. Pode ser que você não compre agora, mas você compre daqui 2 meses. Pode ser que você não compre esse produto, mas quando eu lançar um outro produto, eu já tenho toda a confiança construída para que você venha comprar. Quando a gente está falando de vendas em real life, assim, né? Venda presencial e tal, eu tinha muito disso, porque assim, se eu fizer você ficar com vontade de comprar, não importa se você não comprou. Caraca, eu fiz uma reunião contigo, agora eu tenho uma conexão com você, sabe? A chance daqui 3 meses você me indicar para alguém, de você abrir um outro negócio, etc. A gente já criou essa conexão. Daqui 6 meses eu vou te encontrar no evento, você vai lembrar de mim, a gente já conversou. E isso é muito importante. A coisa mais importante que eu construí na minha vida foi o networking e a autoridade. São 2 coisas que elas têm uma intersecção muito grande, mas são 2 coisas que me abrem portas direto. Networking e autoridade. E isso você constrói assim, sabe? E constrói muito vendendo também. Produzindo conteúdo, né? Produzindo conteúdo com bom posicionamento e tal. Mas uma das formas de você construir networking e autoridade é você tentando vender para as pessoas. Se elas vão comprar ou não, é um detalhe. Mas se você tentar vender e elas ficarem com vontade de comprar, já é meio caminho andado. Porque você criou conexão com aquela pessoa, ela vai confiar mais em você, ela já viu que você tem capacidade para entregar a solução para ela, a compra é um detalhe que eventualmente vai acontecer. Sim. Aproveita e fala um pouco dos seus produtos. Ah, meu Deus, são tantos. Mas vamos lá. Eu tenho o Projeto Maple, que é o meu curso de planejamento, que você participou. Terceiro colocado? Segundo colocado? Terceiro colocado. Olha, por 0.0.08, quase lá, quase a viagem. A gente faz um TCC no final de cada turma, as pessoas mandam um planejamento que elas fizeram, e aí a gente elege ali os melhores planejamentos. O melhor planejamento ganha uma viagem pro exterior, né? No caso da sua turma foi pra Califórnia, se eu não me engano. E então tem o Projeto Maple, agora eu tenho o Renko, que é um curso que te ensina a vender projetos de automação e inteligência artificial de alto valor, porque tem um gap no mercado gigante, tem muita empresa que está disposta a investir nesse meio,
e não tem quem ofereça projetos bons o suficiente, completos o suficientes para pegar essa demanda. Então eu criei esse curso também. Mas eu tenho uma comunidade para profissionais de marketing, que é aquela caixa, onde todos os meses a gente abre uma caixa virtual de conteúdo. Eu tenho uma comunidade, que é o Me Dá um Exemplo, que é uma comunidade com tutoriais de automação e inteligência artificial. Eu tenho um curso de criatividade, que é o Miolo. E de produto, acho que é isso. Eu tenho livro publicado também, eu dou palestra, enfim. Uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer é de diversificar a minha fonte de receitas. Eu sempre tive muito medo de todos os meus ovos estarem numa cesta só. Sim, sim. Então eu sempre gostei de ter bastante produto, de ter várias coisas acontecendo ao mesmo Que tempo. atinge várias pessoas de diversas áreas, né? Nesses Exato. produtos. Então, e isso permite que eu possa circular muito entre as áreas. Então, eu fui no podcast da Hotmart recentemente, e aí o host, esqueci o nome dele, o Abramo, ele inclusive falou pra mim, pô, Vini, é muito impressionante como você consegue falar com o cara da agência, mas você consegue falar também com o influenciador pop e você consegue falar com o infoprodutor, porque normalmente a galera fica mais em bolhas, assim. Sim, sim. Então, como eu tenho vários produtos e eu já fiz muita coisa diferente, eu acho que eu consigo falar com todo mundo. Eu acho que até essa questão da agência, né? Da sua agência ali, de você ter feito vários papéis dentro da agência, isso também facilita, né? Você tem a visão de várias pessoas, né? Total. E o fato de eu ser arroz de festa, assim, também, né? De eu topar convites e etc. Então, assim, caraca, semana passada eu tava dando palestra num simpósio de farmácias. Verdade! Pô, legal pra caramba, sabe? Não me deram remédios de graça, infelizmente. Mas, Fazer assim, network. eu conheci uma área nova e isso é legal demais. E às vezes eu percebo que, principalmente o público da nossa área, infoprodutor e tal, eles acabam ficando mais na bolinha deles, assim. Sim. Então, assim, se você pergunta pra minha mãe quem é Pedro Sobral, ela não sabe, porque ele tá naquela bolha dele. E maravilhoso, ele é gigante na bolha dele. Mas se dá um passinho pra trás, talvez não saiba. Às vezes você ser um pouco mais pulverizado pode ser interessante pra te abrir algumas portas. E eu acho mais interessante também. Eu gosto disso, eu gosto de conhecer coisas novas e de estar nesses ambientes. Sim, muito legal. O seu produto de IA é novo, né? Você está lançando, né? Essa semana está com o carrinho aberto, mas esse outro também é recente, né? Me dá um exemplo. Me dá um exemplo. Tem as automações, tudo, né? E você foi de planejamento a IA, aproveitou hoje, né? Que é importantíssimo você estar trabalhando com a IA. E aí vem aquela pergunta que a gente sempre faz, porque hoje é o tema é o assunto da vez. A IA vai roubar os empregos? Boa. Por que os empresários têm que aprender IA, aprender automação? Perfeito. Então, te explicar qual que foi a estratégia e por que eu lancei esse curso. O meu curso carro-chefe, a minha vaca leiteira, era o Projeto Maple, o curso de planejamento que você participou. E eu pensei em relançar esse curso agora. Eu falei, pô, eu vou relançar agora e vai dar boa, tem público, a galera tá pedindo, ele super ia funcionar. Eu fiz todos os agentes de cada módulo, né? Eu transformei tudo em agente. Olha só, maravilhoso. Perfeito. E eu já planejei várias aulas e eu tô regravando o Maple também para adicionar um pouco, deixar ele à prova de IA. Mas eu olhei pro meu curso de planejamento e eu falei, caraca, eu tenho um módulo aqui inteiro onde eu ensino a fazer uma análise SWOT, por exemplo. Sim. Né? E aí, hoje eu posso pedir pro ChatGPT fazer uma análise SWOT, ele faz uma análise SWOT 35 vezes melhor do que a análise SWOT que eu ensinava a fazer no curso. E eu falei, caraca, eu sinto que se eu vender esse curso, eu meio que... Eu não vou estar preparando as pessoas para a realidade de agora, sabe? O que tá acontecendo agora que eu preciso preparar as pessoas? E aí eu olhei para o Projeto Maple, e aí eu comecei a ver o feedback de todo mundo e tal, olhei os feedbacks da Hotmart, olhei as conversas que eu já tive com os clientes, e eu percebi que o valor do curso de planejamento não estava em você aprender a fazer uma análise SWOT, ou de você aprender a fazer as personas. Estava em você entender que o planejamento é importante, e que você pode vender aquilo dali. Você pode pegar um projeto de planejamento e vender para uma marca, que normalmente a galera acabava fazendo de graça o planejamento, ou nem fazia planejamento, e pera lá, isso daqui tem valor. E aí eu falei, pô,
Isso é o que eu sei fazer. Eu sei agregar valor às paradas. Então, como que eu consigo montar projetos de alto valor para vender para as empresas? Aí eu montei uma outra empresa para pegar esse gap de mercado, porque uma galera chegava para mim, eu comecei a pesquisar sobre inteligência artificial, automação, essas coisas, e daí essa rede de contatos que eu tinha, de network, começava a chegar para mim e falar: pô, Vini, eu preciso de um chatbot assim, assim, assado, tu faz para mim? Eu falava: pô, cara, não faço, não sei fazer isso. E aí eu comecei a ver que muita gente estava pedindo, eu falei: pera, eu vou montar uma empresa nisso. E aí eu montei a empresa. E aí eu Enxergou a demanda, né? Que é o mais importante. Exatamente. Tem alguém para comprar. Exatamente. E começou a vender muito fácil. Mas muito ridiculamente fácil. E projetos muito caros, assim. Projetos, sei lá, de 30, 40 mil reais. E por que isso? Porque você tem uma demanda de mercado muito grande, pouquíssimos profissionais oferecendo isso, e essa demanda de mercado, quem percebeu e está fazendo essas mudanças, são empresas maiores, que têm Sim. potencial de investimento, que conseguem olhar para essas coisas antes. O pequeno empreendedor ainda não está olhando para isso. Quem está olhando para isso é a Magazine Luiza, é a Chili Beans, é não sei o quê, que são empresas que têm potencial de investimento, então elas podem te pagar mais. Então elas vão chegar. Essa demanda muito grande vai chegar para pouquíssimos produtores que podem fazer esse tipo de conteúdo com muita grana no bolso. Mas também a gente tem que falar que você também conquistou todos esses projetos por conta da autoridade que você já tem, né? Os primeiros sim. Da visibilidade que você já tem também. Os primeiros sim, e eles chegaram, indicação, né? chegaram até mim muito fácil. E aí eu falei: pô, mas espera lá. Eu preciso validar o método, eu preciso ter certeza de que eu consigo fechar com algumas marcas que eu não tinha contato antes. E aí a gente conseguiu fechar uns 3, 4 projetos assim muito rápido com marca que eu bati na porta. Porque mesmo na época da agência, eu sempre gostei muito de trabalhar com o que a gente chama de projeto frio. Então, assim, eu não espero você chegar atrás de mim. Eu olho que você tem uma marca legal, eu falo: pô, seria muito legal se a Renata fizesse isso, isso e isso naquela marca. Show de bola, eu vou jogar isso numa apresentação, eu venho aqui, eu bato na tua porta, eu marco contigo, eu falo: Renata, olha só o que eu tenho pra ti. E aí eu te apresento aquilo dali, faço você ficar com vontade de comprar, chamo pra compra. Isso sempre foi a forma que eu gostava mais de vender. Ah, a Renata não quis comprar de mim. Sem problema, Renata. Eu vou pegar a mesma coisa, mudar os logos e apresentar pro teu concorrente. Eu não vou te falar isso. Mas você sabe, no fundo, que é isso que eu vou fazer. Vai dar certo, né? Então, eu sempre gostei muito de fazer isso. Uhum. E aí eu percebi que isso funcionou, e aí eu montei esse curso para ensinar as pessoas a fazerem isso também. Como que você consegue montar projetos de alto valor, apresentar para as pessoas onde que essas pessoas que estão dispostas a pagar por isso estão, como que você corre atrás delas, como que você vai criar essa conexão, fazer um networking, etc. Então é um curso mais estratégico, né? Enquanto a comunidade vai ter o tutorial, o negócio mais mão na massa, é aqui a parte estratégica do rolê, para que você não fique cobrando 300, 400 reais no chatbot, para que você cobre 20, 30, 40 mil reais. Não, bacana demais. Você tem tantos alunos, né? Quantos alunos? São mais de 8. Mais de 9 mil. Eu acho que era isso que eu tinha lido lá. Mais de 9 mil alunos. O que você já aprendeu com seus alunos? Nossa, eu aprendo todo dia com os alunos, assim. Inclusive é até engraçado. Você pega, por exemplo, o grupo dessa comunidade que eu tenho agora, né? Do Me Dá um Exemplo. Eu acho que eles me ajudam muito mais do que eu ajudo eles. Ela é uma comunidade no WhatsApp. Tem área de membros e tal, com as aulas, etc. Mas a gente tem um grupo no WhatsApp que é muito ativo. E às vezes eu brinco com a galera, assim, eu falo: pô, quando vocês perceberem que vocês me ajudam mais do que eu ajudo vocês param de me pagar, né? Porque, cara, eu aprendo coisa todo dia, assim, todo dia a galera tá publicando uma ferramenta diferente, alguma coisa diferente que aprendeu, e aí eu acho que o meu mérito tá muito mais em reunir tanta gente boa em um lugar só, do que de fato o que eu acabo ensinando. E beleza, toda semana tem tutorial novo e tal, mas a quantidade de conteúdo que as outras pessoas acabam produzindo na comunidade pra mim é muito maior do que o conteúdo que eu produzo. Então eu acho que esse poder do coletivo é muito legal. É valioso, né? Total. E eu já virei sócio de aluno, já tive aluno que virou meu fornecedor, a Lari, que trabalha comigo hoje, era minha aluna, fui viajar com aluno, né, com o Arthur, agora recentemente, que ganhou o último projeto Maple, virou meu amigaço, sabe? Então, assim,
Cara, um dos meus alunos, inclusive, que assistiu uma palestra minha lá no início, eu fui padrinho de casamento dele recentemente, Gabriel Beck, sabe? Então, assim, tem muita coisa. Essas 9.000 pessoas, eu acabei aprendendo muito com eles e ganhei muito dinheiro com eles, não só deles terem comprado o meu produto, mas de terem me aberto portas e etc. Então, sou muito grato, assim, por toda essa comunidade e como a comunidade é legal comigo também, assim, quanto eu me sinto acolhido por todo esse público. A gente vê, né, as comunidades estão ganhando bastante peso ultimamente, né, como um produto digital mesmo, porque você tem muita troca, né, e eu acho que essa troca não tem preço, porque você tem um lugar onde você pode colocar suas dúvidas e ali tem um monte de gente que tá no mesmo patamar que você ali, tentando, testando e fazendo, e ter resposta automática ali, quase que imediata, né, a gente tem as comunidades ali que a gente faz parte e o pessoal responde na hora, te ajuda, é muito legal, isso realmente não tem preço. E te dá um senso de pertencimento, é um grupo, aquele grupo tá ali pra encarar os problemas agregar, juntos. Né? Então você pega, por exemplo, uma das pessoas que mais tem esse poder de criação de comunidade que eu conheço, é o Sobral. Cara, o Sobral, ele criou uma comunidade onde você vê alguém com a camisa do Subido no shopping, essa pessoa automaticamente vira teu amigo, sabe? Porque você entende que aquela... Exatamente. Eu fui no Subido ao Vivo ano passado e aí no avião voltando, absurdo. aquele monte de subido, né? É absurdo, com a camiseta, você já sente, né? Tudo, ai, nossa, tudo pertence ao mesmo lugar, né? Muito legal mesmo. Então isso te dá tem toda a questão de pertencimento e aí posicionamento e tudo isso envolvido, mas te conforta de saber que você tem para quem recorrer e que você faz parte de alguma coisa. Eu acho que isso é muito bacana. Muito mesmo, ainda mais hoje em dia que a gente que tá no digital, acho que a gente vive um isolamento muito grande e a gente sente isso assim, a gente faz tudo online, né, reuniões, tudo online, quando você tá com especialistas, você tá com outros estrategistas, tá conversando com as pessoas, tudo através de reunião online, e você acaba não tendo esse contato direto aqui, que nem a gente tá conversando pessoalmente, você sente meio isolado do mundo, né, você não sabe quem é quem, né, é muito legal quando às vezes você começa, quando você fala, estrategista digital, a pessoa nem sabe o que é no nosso meio aqui, normal, né? E aí você vai estar conversando, as pessoas estão escondidas, né? Então é muito legal quando você tem um lugar, um ambiente onde tá todo mundo lá com o mesmo propósito, onde a gente pode falar e conversar e todo mundo tá te entendendo, né? E aí a gente falou de posicionamento, né? De você criar elementos dentro da sua comunidade que identifiquem a galera da comunidade. Então, no caso do Sobral, ele tem ali o Subido e tal, e tem o Grito de Guerra e etc. Pra quem olha de fora, às vezes acha isso meio bobo. Tem um trecho do livro do Sapiens, a Origem das Espécies, que ele fala muito sobre essa questão de comunidades. E aí, como é que funcionava? Chega lá na pré-história, tal, as tribos e os homens da caverna eles estavam lá, eram comunidades muito pequenininhas. Então, você vai fazer xixi no riacho. E aí, o cara viu uma outra pessoa. Se aquela pessoa não fazia parte da comunidade dele, ele sabia que era um inimigo, porque a comunidade era muito pequena. Então, eles atacavam aquele inimigo. Conforme as comunidades foram crescendo e foram ficando muito grandes, não dava mais para eu reconhecer todo mundo da minha comunidade. Então, se eu tô no Rio, como que eu vou saber se aquela pessoa ali é meu inimigo ou não? Aí as comunidades passaram a criar símbolos. Então, todo mundo que tiver com o colar é da minha comunidade. Todo mundo que estiver falando tal coisa, usando tal camiseta, etc., é da minha comunidade. Então, para você ter o pertencimento, você precisa de vários elementos de posicionamento para criar o logo, né, o simbolismo daquilo dali, para mostrar que você pertence àquela comunidade, você sentir que você faz parte dela e você poder ajudar os seus semelhantes. É tipo uma sudaria, assim, né? Sim, tipo isso. Isso que eu acho que faz todo sentido, assim. Então, quando você pensar em criação de comunidades, quando você pensar em desenvolver a tua autoridade, o teu posicionamento de marca, etc., quais são os símbolos que você vai trazer? Pelo que as pessoas vão te reconhecer? Como que as pessoas vão lembrar de você, da tua comunidade, das conversas que você
cria e tal. Eu acho que isso é bem legal. Muito, muito mesmo. Vini, você já teve alguma grande ideia, assim, aquela, nossa, essa ideia vai bombar, e no fim não deu certo? Cara, assim, ideias... Eu tenho muita ideia que nunca sai do papel, sabe? De vez em quando Não, você é extremamente criativo, né? Fala um pouco sobre sua criatividade aí, porque é impressionante de ver, né? Eu sou uma pessoa meio inquieta, assim, e eu não gosto muito de fazer a mesma coisa sempre. Então, os meus hobbies acabam sendo de criar coisas diferentes. E normalmente, como eu tô sentado na frente do computador, eu acabo No computador. criando, às vezes, projetos novos, produtos novos e etc. Mas eu já tive ideias que fracassaram. Eu tive uma empresa que faliu, que era uma empresa de fotografia e tal, onde a gente investiu uma grana em equipamento e não deu certo, cara. Era uma ideia de fazer, inclusive, era uma empresa de fotografia, de produção de vídeo e tal, que era, tipo, produções criativas. Então, assim, eu ia gravar vídeo, mas não ia ser vídeo normal que a gente ia gravar. Era vídeo com câmera 360, com câmera submersa na água. Então, sempre que você precisasse fazer alguma coisa que fosse fora do comum, você ia procurar a gente. Só que acaba que era muito caro, né, tudo isso. Então a gente teve que investir muita grana em equipamento e tal. Eu tinha um público muito assíduo pro negócio. Não. Daí acabou que, sei lá, depois de 3 drones eu falei, Deixa eu repensar essa história aqui. eu acho que não tá batendo aqui a conta. Mas, cara, de vez em quando eu tenho alguma ideia, assim, de alguma coisa que é muito legal por um tempo e depois se prova que é muito mais legal na teoria do que na prática. Mas você Ou que chega a a conta não testar, você fecha. faz um MVP dos seus projetos? Ou tem coisa que você já nem... Normalmente eu faço. Às vezes eu desisto antes, às vezes a minha mãe costuma falar que é fogo no rabo. Às vezes é só fogo no rabo e passa. e passa, mas eu venho muito do ambiente de startup, né? Eu fui sócio de uma startup que a gente vendeu em 2018, mas quando eu tive agência, a gente foi incubado dentro de uma incubadora de startups. Que legal. Então, mesmo não sendo uma startup, a gente teve toda a parte de consultoria que uma startup tem. O que fez com que a gente ficasse muito próximo de todo o público de startup. E uma coisa que essa galera desse meio fala muito é do fail fast. Então, assim, você falhar o mais rápido possível. É para falhar, vai falhar o mais rápido possível, tendo investido a menor quantidade possível de dinheiro. Eu aprendi isso depois que eu fiz a empresa de produção, obviamente, né? Porque eu acabei gastando bastante dinheiro. Mas assim, hoje nos meus projetos eu sempre tento fazer um MVP, eu sempre tento validar a ideia da forma mais idiota possível, primeiro, para ver se vale a pena você continuar nela de alguma maneira, né? Mas é inevitável, assim, você vai ter falhas no meio do caminho. Hoje elas me afetam muito pouco. Então, assim, hoje eu consigo falhar com uma facilidade muito grande e partir para a próxima. Talvez por ter alguma segurança financeira e tal, por ter esse privilégio de alguma maneira, mas muito porque eu entendo que o fracasso faz parte do jogo. Então, assim, agora eu lancei esse produto, pô, deu super boa, a gente tá aí com quase 150 alunos, alguma coisa assim, num curso que tem um ticket alto, num curso que eu não investi uma grana pesada, justamente porque eu precisava testar para ver se tinha público, mas assim, se esse curso tivesse sido um fracasso, eu ia ficar triste ali, obviamente, e investir um tempo nisso, mas de forma alguma ia ser, meu Deus do céu, acabou minha vida, vou virar CLT, sei lá. Porque eu meio que entendi que faz parte do jogo. Às vezes eu vou acertar, às vezes eu vou errar e tá tudo certo. Não, e você que tá sempre testando, né, sempre com ideias novas, não tem... Acho que o negócio é isso, testar e ver as ideias que validam, né? E aí sempre vai ter aqueles coaches, etc, que eles vão dizer assim, cara, você não precisa estar certo sempre, você precisa acertar uma vez. Então... Pô, beleza, nossa, eu errei 950 vezes. Pô, mas se você acerta uma vez bem acertado, já tá tá tudo ótimo. certo. Então, dane-se quantas vezes você acabou errando no meio do caminho. O importante é você aprender com esses erros também, né? Que tem bastante gente que fica batendo, e, inclusive... Reconhecer, né? Isso é um negócio importante, né? Existe a falácia do custo irrecuperável. Quando assim, você fala assim, nossa, eu já investi tanto tempo nisso, eu não posso parar agora. Não, irmão, daí que você pode, entendeu?
Assim, cara, nossa, às vezes a gente tem. Eu tenho uma empresa, essa empresa tá dando prejuízo há 6 meses, mas eu não posso largar, porque, pô, eu investi 10 anos da minha vida aqui e tal. Você pode largar. É justamente por isso, para que você não invista mais 10 anos tendo prejuízo, sabe? Às vezes a gente começa Nada é a assistir. imutável, né? Eu senti isso. Cara, qual foi o filme que eu fui assistir? Eu fui assistir um filme muito ruim no cinema, alguns anos atrás. Mas tava muito ruim. Era um filme de 2 horas e meia, assim. Nossa. Cara, que filme que. Pô, eu vou lembrar daqui a pouco. Era um filme muito ruim. E eu comecei a assistir, e assim, deu 40 minutos. Eu adoro filme, eu adoro cinema, mas eu estava sozinho no cinema esse dia. E assim, deu 40 minutos de filme, eu tava achando uma merda, insuportável aquilo dali. E aí eu falei, cara, eu não posso sair daqui, porque eu paguei pelo ingresso. E daí eu comecei a pensar assim, eu falei, eu paguei pelo ingresso de qualquer jeito. Por que eu vou ficar mais 2 horas nesse filme horrível? É meu tempo, né? Sendo que eu posso ir pra praça de alimentação e comer um sorvete do McDonald's agora, que eu vou ficar muito mais feliz. E aí eu saí no meio do filme e eu falei, dane-se que eu já tinha gastado esse dinheiro de qualquer jeito. Por que eu vou gastar mais 2 horas sofrendo pra algo só porque eu paguei por ele? Então tem isso às vezes, as pessoas, elas Quer largar o osso, né? É. Acho que aquilo lá é imutável. Mas a gente fala de digital, tudo é teste também. As coisas vão mudando mudam muito rápido hoje, né? Você também tem que ir evoluindo e se vê que deu ruim alguma coisa, ou desiste ou parte para outra, né? Você tem que estar também acompanhando, senão você vai ficar chorando ali no cantinho. Nossa, total. Eu tava no Twitter hoje vendo um depoimento de alguém que falou que tá há 10 anos num casamento terrível, que eles mal se falam e não sei o quê. Qual que é a lógica, entendeu? Você acha que se os 10 últimos anos foram tão ruins, amanhã, de repente, Vai mudar? mudou e tá tudo certo, sabe? Você Como não você quer que flui. sejam os próximos 10? Eu acho que isso, para negócios, é muito importante, você não se apegar. E aí tem uma parada também do ecossistema de startups que a gente aprendia, que todo consultor sempre falava pra gente, todo CEO de startup vai te falar isso, que é se apaixonar pelo problema, nunca pela solução. Então, assim, o meu público hoje é de profissional de marketing. O profissional de marketing tem 375 problemas diferentes e eu tento resolver esses problemas com os meus produtos, seja com produto de IA, seja com produto de planejamento, com produto de criatividade, mas eles têm esses problemas. Eu me apaixono pelos problemas deles, não pela solução. A minha solução pode mudar. Então, pode ser que a solução seja eu dar uma consultoria. Mas amanhã depois pode ser que essa consultoria não dá mais certo, que ninguém mais quer consultoria porque, sei lá, vai se consultar com o chat GPT. Então, esse produto não adianta mais. Se eu ficar pegado à minha solução, eu vou morrer junto com ela. Gostei dessa lógica. Agora, se eu me apego ao problema, pô, a pessoa tem esse Criar problema. uma nova solução. Exato, eu posso pensar em 300 maneiras diferentes de como resolver aquele problema. Então, um negócio que a gente escuta muito, assim, dentro do ecossistema de startup é: você se apaixona pelo problema, não pela solução. A tua solução, ela pode mudar toda hora. Então, será que eu preciso ter um banco digital para resolver o problema das pessoas? Pô, tem um banco agora, eu não lembro o nome, mas ele é 100% no WhatsApp. Pô, então eu não preciso ter um aplicativo. Eu posso fazer as transações pelo WhatsApp, posso pagar boleto pelo WhatsApp, etc. Então você está resolvendo o problema de uma outra maneira. O problema, ele é o mesmo. A solução que vai mudar. Nossa, legal. E o que hoje no marketing tá vencido, que não serve mais, não funciona mais? Caraca. Tem alguma coisa que você pensa assim que você que é um marqueteiro antigo? Cara, o que não funciona mais. Eu acho que é difícil você bater o martelo assim e dizer isso não funciona mais. Porque justamente sempre vai ter. Talvez não funcione com a mesma efetividade que funcionava antes. Talvez você distribuir panfleto na frente do terminal de ônibus não funcione com a mesma efetividade que funcionava antes. Mas eu vou dizer que não funciona, não sei, eu não tenho números para isso. E eu ousaria dizer que em muitos casos talvez funcione. Vai depender de público para público. Então eu acho que, por mais que as coisas mudem pra caramba, sempre vai funcionar. Agora pode não funcionar mais para o teu público, pode não funcionar mais para o teu produto, pode não funcionar mais para o tipo de problema que você resolve. Mas talvez para alguma outra pessoa em algum outro contexto funcione. Então você fala assim, sei lá, e-mail marketing não funciona mais, newsletter não funciona mais.
Pô, tá aí a Beatriz Guarese com 70 mil inscritos na newsletter dela, e ela não publica conteúdo no Instagram, ela não tem canal no YouTube, ela não tem podcast. Cara, ela tem uma newsletter. É uma newsletter foda, que funciona muito pro público dela, sabe? Você vai falar, rádio não funciona mais. Pô, mas tem ouvinte de rádio ainda. Meu pai escuta rádio pra caramba. Então, eu acho que talvez as coisas mudam toda hora, vai diminuir público, vai aumentar público, vai ter hype, vai ter coisa que tá super em alta, coisa que tá super em baixa, mas assim, sempre vai ter aquelas coisas que funcionam muito, até porque a gente falou de Kotler antes, né? O Kotler, ele tem lá o marketing 2.0, 3.0, 4, saiu o 7.0 agora, sei lá, eu parei de ler no 5. Mas se você para olhar o que o Kotler fala, desde o 2, ele fala sobre pessoas. Ele fala sobre como a cabeça humana funciona. Então pode Essa ser... é a base, né? Exato. Né? Vocês fazem aqui na produtora jingle. Pô, pode ser que esse jingle não vá passar mais no comercial da TV, mas ele vai estar dentro de um Reels, que vai ter um impacto tão... Então, Exato. as coisas vão se adaptando, mas... Se você se baseia mesmo naquele marketing raiz, de entender o comportamento das pessoas e como que você vai impactar elas, se você se apaixona pelo problema e não pela solução, eu acho que não tem nada que não funcione, assim. Eu acho que você só vai ter que fazer adaptações sobre o que tá funcionando mais naquele momento. Ah, legal. Deixa eu fazer uma pergunta, que essa é uma pergunta inusitada. Ah, meu Deus. Qual? Eu acho que Abacate. essa é uma pergunta que eu acho que ninguém nunca fez. Qual pergunta você sempre quis que te fizesse numa entrevista e nunca fizeram? Nossa. Você pode perguntar qualquer coisa sobre o apogeu do Império Romano. Eu gosto muito de Império Romano. Não, mas uma pergunta, tirando a apogeu do Império Romano, que de fato eu sei um pouquinho do apogeu do Império Romano, porque eu fui fazer um trabalho na escola uma vez. Sabe aqueles trabalhos que, tipo assim, eu precisava tirar 9 em história para poder passar de ano sem exame? Eu me dediquei muito àquele trabalho. E era um trabalho sobre o apogeu do Império Romano, então, enfim. História pra vida essa. E daí, assim, eu adquiri uma cultura inútil, mas que eventualmente, às vezes, eu tô numa roda de conversa no bar e alguém fala alguma coisa. Não, mas peraí, mas Júlio César nunca foi imperador, deixa eu te contar aqui. E aí a gente começa a entrar num assunto muito aleatório. Mas, cara, uma pergunta que eu gostaria que as pessoas me fizessem eu gosto muito de falar sobre criatividade. Porque tirando o Império Romano, foi o tema que eu acabei estudando muito. Então... Não, e você, nossa, esse último lançamento foi incrível, assim, os Foi legal, né? vídeos. Fazer alguma coisa diferente. Nossa, os vídeos, tanto dos anúncios, a página, foi muito legal, foi muito criativo. Eu gosto de fazer Sabe isso. que foi comentário, né, nos grupos aí do Backstage, foi comentário. Opa, legal, gosto assim. Gente, olha lá, se inscrevam no lançamento do Vinícius. Foi muito bacana. Eu tentei adicionar vários elementos criativos, assim, ao longo de todo o processo, né? O formulário, tinha várias brincadeirinhas no formulário e tal. E a pergunta que eu gosto sempre que as pessoas me façam, talvez nunca ninguém tenha me feito essa pergunta diretamente, mas como funciona a criatividade, assim, eu gosto muito de falar sobre isso. Que legal, dos elementos da como criatividade. funciona a criatividade? Perfeito, eu gosto muito de falar sobre isso, realmente tá muito legal, deixa eu puxar meus slides aqui. Mas a criatividade, você já ouviu falar naquela história de que o lado direito do cérebro é criativo, Sim, o lado esquerdo é racional, alguma coisa assim? Então, isso é mentira. Legal. Hoje em dia a gente sabe que não é assim que funciona. Existem 3 redes neurais no nosso cérebro. A rede executiva, que é a rede do trabalho, do dia a dia. Você está montando roteiro, é a rede executiva. Você está numa reunião, rede executiva. Está fazendo conta, rede executiva. É a rede do trabalho. Aí a gente tem a rede padrão, que é a rede da imaginação. É aquela rede da introspecção, da conversa com você mesmo, daquela cabecinha, aquela vozinha que fica na nossa cabeça, que a gente fica conversando com a gente. Essa é a rede da imaginação. E a gente tem a rede de saliência, que é a rede que faz o intercâmbio entre uma coisa e outra. Então a rede de saliência fala, imaginei tal coisa. Pega essa coisinha que você imaginou e joga para a rede de execução. Fala, vale a pena executar. Você tem filho? Tem. E eles são maiores hoje, né?
São. Mas já foram crianças, e aposto que quando eles eram crianças, você falou, caraca, essas crianças são muito criativas. Sim. A criança é muito criativa. É. Por que ela é criativa? Porque todas essas 3 redes neurais dela estão trabalhando ao máximo. Porque a criança não tem as respostas de como o mundo funciona. Então ela tem que imaginar tudo. Ao mesmo tempo, tudo que ela imagina, ela joga para a rede de execução. Então a rede de saliência dela não tem filtro nenhum. Ela imaginou, ela joga para a rede de execução. A criança olha para a tomada e imagina, para que serve isso? A rede de saliência fala, põe o dedo lá e a gente descobre. Exato. Então todas as 3 redes estão trabalhando ao máximo. Conforme a gente vai envelhecendo... A gente vai bloqueando tudo. Conforme a gente vai envelhecendo, do alto do nosso ego, a primeira coisa é, eu não preciso mais de respostas. Eu já sei como o mundo funciona. Então a gente passa a imaginar muito menos. E cara, quando eu me dei conta disso, assim, eu lembro até hoje, lendo o livro que falava sobre isso e falando assim, caraca, eu imagino muito menos, cara. Nossa, eu não paro pra imaginar as coisas e como as coisas funcionam e tal. Você pega, sei lá... Eu passei 2 semanas com a minha sobrinha e ela me fez umas 300 perguntas, assim, que criança gosta de perguntar tudo, né? Que eu me senti muito triste por não ter imaginado respostas para aquilo. Então, assim, ela me perguntou, por que lua de mel se chama lua de mel? E eu não tinha uma resposta para aquilo. Aí a gente foi comer, um bife a cavalo. Por que bife a cavalo tem esse nome? Por que nó cego se chama nó cego? Por que quando você esquenta alguma coisa na água, você fala que tá cozinhando em banho-maria? Sabe? E tipo, por que a gente não imagina a resposta para essas coisas? A gente nunca teve curiosidade para isso, sabe? Então a gente, quando vira adulto, a gente imagina muito menos. E o pouco que a gente imagina, a gente não joga para rede de execução, porque a gente tem medo de julgamento. A gente fala... não, mas se eu falar essa ideia em voz alta, o que será que eles vão pensar e tal? Então a gente vai ficando chato pra caramba. O nosso cérebro entende que ele não precisa mais ser criativo com o tempo. Então assim, resumindo bastante, como que você se mantém criativo? Sendo curioso, né? Então você aumenta a tua curiosidade, você pesquisa sobre as coisas. Caraca, apareceu uma coisa que você não conhece, você vai pesquisar sobre. E isso vai fazer com que o teu repertório aumente e com que você imagine muito mais. Então, assim, eu tenho um modus operandi que é, eu olho pra alguma coisa, eu não sei como aquilo dali funciona. Eu fui pra uma viagem, por exemplo, fui pra Portugal recentemente, e aí eu olho pra uma estátua de um cara grandão segurando um cachorro. A primeira coisa que eu faço é imaginar por que aquele cara, aquela estátua tá segurando aquele cachorro. Nossa, ele com certeza salvou esse cachorro de um incêndio e não sei o quê. E eu dou uma devaneio completamente. Exatamente. Imagino aquilo. E aí depois eu pego o ChatGPT, tiro uma foto, pergunto pro ChatGPT quem é esse cara, por que ele tá segurando um cachorro, sabe? Ou vai pesquisar no Google, sei lá. Mas, então, eu tive a curiosidade, eu imaginei e eu ganhei um conhecimento novo, que pode ser inútil ou não. Mas a gente não tem um HD limitado na nossa cabeça, então não tem problema aprender coisas novas. Isso garante que meu repertório seja grande, que eu esteja sempre curioso, que eu esteja sempre imaginando. Ao mesmo tempo, eu tento diminuir ao máximo o meu julgamento. Então, assim, em nenhum momento, enquanto a gente estava conversando, eu pensei, será que eu falo isso ou será que eu não falo isso? Poderia ser que eu falasse uma grande besteira. Pode ser que, sei lá, você não gosta que falem palavrão no teu podcast. Talvez eu tenha soltado um palavrão ou outro. Mas se eu ficar todo momento tentando me filtrar, eu vou ficar sentado aqui aí falando, não, porque é o marketing, sabe? E aí eu acabo perdendo muito da essência do que me faz ser o Vinícius Gambetta e do que permite que eu seja criativo, sabe? Então, nas brincadeirinhas que eu fiz ali durante o lançamento, eu peguei, cara, por que toda vez que a gente vai, sei lá, informar o WhatsApp no formulário, todo formulário é igual e faz a mesma coisa? Se eu tenho o DDD da pessoa, será que eu não posso fazer uma brincadeirinha embaixo da onde ela é e alguma coisa assim? Pô, legal, então daria pra fazer um negocinho um pouquinho diferente. Mas ninguém fez isso, né? Será que as pessoas vão encarar? Dane-se, entendeu? Passou a linha do filtro. Então, curioso o suficiente pra olhar com as coisas com uma visão diferente e com a menor quantidade possível de julgamento. E é treinável, sim, todo mundo pode desenvolver. Total. Eu tenho salvação, então. Não, para com isso. Eu acho que em um primeiro momento tem que ser algo intencional.
Então, assim, em um primeiro momento você tem que se forçar, e eu me forcei muito a fazer isso, sabe? Então, não, eu vou me forçar agora a ser mais curioso em cima das coisas. Então, toda vez que eu estiver assistindo um filme e falar alguma coisa que eu não sei, eu vou pausar e eu vou pesquisar e eu vou imaginar aquilo e eu vou brincar e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu faço muito isso e às vezes a minha namorada me odeia por conta disso. Pausa, vamos pesquisar, pausa de novo. Não pesquisar, mas às vezes assim, sabe? Tipo, eu tô assistindo o filme e daí tá ali e eu comecei a desenvolver a teoria do que vai acontecer no filme. Eu pauso o filme e eu falo pra ela, pô, eu acho que esse cara aí, ele na verdade é o vilão e ele tá tentando não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E daí ela fala, não. E aí a gente discute, assim, a gente fica tipo uns 15 minutos discutindo. Daqui a pouco, tá, vamos assistir o filme agora. E aí não era nada daquilo. Mas é tão legal você se dar esse momento pra você pensar nas coisas, pra você imaginar um pouco mais, sabe? E eu acho isso muito legal. Eu escuto muito podcast, por exemplo. E toda vez que às vezes eu tô escutando podcast, e aí eu pauso o podcast, assim, eu tava no carro, vindo pra cá. Tava escutando o podcast, e aí eu pausei o podcast pra, tipo, poder digerir um pouco daquilo. Eu poder... Não, pera, caraca, pô, mas o cara... Eu tava escutando o podcast do Chico Felitti agora, que ele soltou um novo negócio lá, de um síndico que roubou não sei o quê. Deu, cara, mas... Como será que o cara conseguia aplicar esse golpe e tal? E daí eu fiquei, tipo, um tempinho assim, pensando, depois eu dei o play. Hoje, pra mim, é muito natural. Mas eu lembro que no começo eu fazia isso muito intencionalmente. Pera lá. Deixa eu parar, deixa eu pensar, deixa eu tentar olhar isso sob uma nova perspectiva. Primeiro dentro dos projetos, dentro da empresa, mas depois você vai meio que incorporando isso na sua vida, sabe? Levando isso pra fora. Nossa, me deu até uma certa esperança. Não, total. Não, imagina, hoje minha filha tem 20, né? Mas quando ela era pequenininha, eu ia, vamos contar a historinha. Ela fala, mamãe, pega um livro. Pra você ver o nível de falta de criatividade. Eu sou extremamente racional. Sabe um negócio que me ajudou muito? Eu fiz um curso junto com o pessoal das Barbichas, a Bela Marcati, que trabalha com improviso. E no improviso eles têm muito disso, assim. É verdade. De você... Eu acho que o teatro como um todo ajuda nisso, mas o improviso, ele meio que tira todas essas tuas amarras de, caraca, será que o que eu vou fazer vai fazer sentido? E aí a gente tinha muitas dinâmicas de tipo assim, cara, você só vai falar a primeira palavra que vier na tua cabeça. E aí, normalmente, até quando eu vou dar workshop, assim, eu chego para as pessoas e falo, Renata, qual que é a primeira palavra que vier na tua cabeça agora? E aí a pessoa fica... E por que você trava? Porque você tá pensando em qual palavra é interessante, né, pra falar nesse momento, sabe? Quando, na verdade, eu só pedi pra falar a primeira palavra que vier nessa cabeça. Mas a gente filtra, é a nossa rede de saliência tentando falar, não, peraí, calma, a gente não tava preparado pra isso. Então, quando você faz esse tipo de jogo, de exercício, você vai tirando isso da tua cabeça. Tipo, você pediu a primeira palavra, vaca. Ah, não, mas ele vai achar que eu chamei ele de Vaca, foi a primeira palavra. Você pediu a primeira palavra, sabe? E então eu acho que ajuda bastante, assim, esses jogos de improviso, tudo que você precisa criar alguma coisa, brincadeiras às vezes infantis, de criança, idiota, assim, ajuda a trabalhar muito a criatividade. Ah, legal. Vou explorar um pouco mais esse lado. Por favor, é legal. Você tocou num assunto que eu quero aqui reforçar, afinal de contas, aqui a gente é uma produtora de podcast. Você escuta podcast? Eu escuto muito podcast. É importante ter podcast? Cara, eu escuto... Pô, sem mentira, assim, eu devo escutar umas 3 horas de podcast, 4 horas de podcast por dia. Assim. Uau! Eu escuto muito podcast, eu não consigo ir no mercado sem escutar podcast. Vou passear com o cachorro, eu tô escutando podcast. Dependendo do tipo de trabalho que eu tô fazendo, sempre tem eu tenho 350 monitores, assim. Te entendo. E aí sempre tem aqui passando um podcastzinho do lado. Eu gosto muito, e assim, podcast sobre os assuntos mais variáveis possíveis. Eu escuto podcast, eu escuto um podcast que é só sobre... São vários comissários de bordo falando sobre perrengues e coisas do dia a dia da aviação. Aí eu escuto podcast sobre política internacional. Aí eu escuto podcast que é só a galera falando... São 4 marmanjos falando besteira e piada de quinta série o dia inteiro. Eu escuto podcast que é com a Monja Coin.
Eu escuto uma variedade tão grande de podcast, sabe? De empreendedorismo, etc. Que me dá tanta informação inútil. Mas ao mesmo tempo, às vezes uma pessoa falou um negocinho que vai bater pra você daquele jeito. Ou às vezes, não é nem que sei lá, às vezes eu escutei o podcast lá dos comissários de bordo, um negócio completamente idiota, mas aquilo dali me deu alguma informação que eu vou estar num evento com a Priscila Zilo e vai estar numa roda de conversa e eu vou falar alguma coisa que vai contribuir para aquela conversa, que vai aumentar minha conexão. Então, assim, conteúdo nunca é demais, sabe? E o podcast eu acho um formato muito legal, porque eu posso estar escutando enquanto eu faço outras coisas. Talvez tenha gente escutando agora que não sabe como é meu rosto, porque não parou pra ver, porque deu o play e tá lavando a louça agora, sabe? Então eu acho um formato muito gostoso por conta disso. Legal, então você que tá assistindo, viu? Podcast é extremamente importante, invista bastante nesse formato. Vamos fazer nosso jabá aqui, né? E você que tá lavando louça agora, para de usar tanto detergente, sabe? O detergente tá caro. Tenta reaproveitar um pouquinho mais ali. Cogita comprar uma máquina. Não, se compra a máquina de lavar louça, às vezes para de escutar podcast também, né? Não. Mas a louça sempre. Se tem uma coisa que sempre vai existir na vida, sempre louça. Sempre vai ter uma panela que não vai caber na lava-louça. Né? Sempre. Isso é algo assim, como o ar que a gente respira. A louça vai existir, então não tem problema. Eu acho muito legal quando o pessoal lava a louça, sabe? Aquela perninha que fica. Você coloca a perna uma em cima da outra, assim, fica tipo um 4. Com a perna e todo mundo lava a louça do mesmo jeito. Se você tá lavando a louça desse jeito agora e a sola de um dos seus pés tá na sua outra coxa, assim, você sabe que a gente tá falando com você. Legal demais. Bom, Vini, olha, a gente, né, já tá dando, sei lá, 1h e pouco de podcast. Nossa, tá muito legal. Chegou aquele momento em que a gente se despede. Que triste, né? Tá tão legal. Triste. Eu ficaria aqui, conversando. Olha só. A 1000. Mas deixa uma mensagem aí pro público que tá assistindo sobre marketing. Que a pessoa que tá assistindo, qual que é a primeira coisa que ela tem que pensar ali? Você deu vários insights, você falou bastante coisa muito interessante, muito importante, que se a pessoa teve essa percepção, ela vai ali pegar um fio da meada muito legal para poder construir um negócio bacana. Mas fala aí diretamente pro público na sua câmera da verdade. Eu acho que a base de muita coisa que a gente falou é... Seja mais curioso, seja mais curioso, seja mais curiosa. Porque se você tiver curiosidade, você vai chegar e pegar alguma coisa que eu falei hoje, alguma coisa que você falou, e você pode pesquisar e existe todo mundo em cima disso, sabe? Caraca, o Vini falou Philip Kotler, eu nunca ouvi essa pessoa na minha vida. E aí você vai pesquisar quem é Philip Kotler e você vai descobrir quem ele foi pro marketing, a importância dele, e você vai ver um documentário e uma biografia, e aí você vai ler o livro dele e você vai descobrir uma técnica, uma metodologia diferente que pode te ajudar no teu negócio. Ou você vai ver que eu falei que Júlio César nunca foi imperador, porque imperador era um cargo, na verdade, do Império Romano e do triunvirato e não sei o que, e aí você vai pesquisar nisso, e daí você tá assistindo a série da HBO. Então, se você for mais curioso e você não deixar simplesmente as informações que você ouviu aqui passarem, voarem e irem embora, você ganha muito, sabe? E aí vai depender do que você quer. A gente falou sobre muita coisa aqui. Caraca, você quer ser uma pessoa mais criativa? A gente falou sobre vários caminhos aqui. Seja curioso, vai fundo em cima disso. Meu negócio é vendas. Pô, legal, se aprofunde em alguma dessas coisas que eu falei sobre vendas. Eu acho que ser curioso te leva a lugares muito interessantes, assim. E todas as coisas mais divertidas que eu já fiz na minha vida e todas as coisas que mais me deram dinheiro na vida, eu acho que começaram por eu ser muito curioso em cima de algum assunto. Bacana demais. É isso aí, gente. Bom, quero agradecer a sua presença até aqui. Eu acho que esse vídeo vai ter muita gente assistindo. Então, se você chegou até aqui, curte. Já aproveitar, curte, compartilha. Comenta Império Romano no YouTube. É isso aí. Ninguém vai entender o porquê. Comenta Império Romano, por favor. É isso aí, gente. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. E até o próximo Remarketing Podcast.